Bom dia a todos, agradecemos a presença. O presidente Ila fará agora uma apresentação, depois ele vai responder as perguntas e já deixando claro que a apresentação e a página da agenda que a gente vai anunciar agora na internet vão ser depois disponibilizados ao final dessa coletiva. Ok? Muito obrigado. Bom, são 11 horas, vocês sabem que eu gosto de começar na hora. Ele falou, o Gustavo falou que eu vou fazer uma apresentação, que é verdade, que eu vou responder depois as perguntas, que é verdade, mas tem os meus diretores aqui, que eu vou transferir as perguntas para eles. Não, na verdade, vou responder, se precisar, eu falo com eles. Qual é a ideia dessa apresentação? Nós vimos falando há algum tempo de transmitir para todos nós a agenda do BC. E a gente chamou essa agenda de agenda BC+. Carolina, se puder. O que é a agenda do BC+? É uma agenda de trabalho. É uma agenda de trabalho de hoje para os próximos anos. Tem o objetivo de tratar das questões estruturais do Banco Central e do sistema financeiro nacional. Não é necessariamente medidas de curto prazo. Elas envolvem medidas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. São ações, não são pacote. Não é medidas, não são ações que vão lidar apenas com a questão do curto prazo. A nossa busca é gerar benefícios, e a palavra-chave aqui é sustentáveis para a sociedade. O que estamos fazendo é dizendo para vocês qual vai ser a nossa agenda, abrindo para o público, de forma que todo mundo possa acompanhar. E vai ser acompanhado de que forma? No site, vocês vão poder encontrar essa apresentação, como o Paulo falou, e vão poder também acompanhar cada uma das ações que a gente vai falar hoje. São ações, nem tudo está detalhado, nem tudo é uma medida de lei, nada disso. Tudo isso que a gente está olhando nos vai indicar as diretrizes, para onde que a gente caminha. Nós estamos mostrando que o Banco Central vai além da política monetária, da meta de inflação, vai além da política cambial, vai além da questão da supervisão e regulação no curto prazo. Então, essa que é a ideia, compartilhar com vocês a agenda e não colocar medidas que há uma certa expectativa aí, mas, na verdade, nós queremos apresentar o que vamos fazer nos próximos anos. Algumas dessas ações, vocês vão ver, foram anunciadas pelo ministro Meirelles, pelo presidente, mas são algumas só. As ações em geral da nossa agenda estão aqui. Então é isso. Vou começar mostrando os 4 pilares. Vocês lembram que, desde a minha apresentação em outubro, eu venho falando que estamos trabalhando nos 4 pilares da nossa atuação. 4 pilares do BC+. O primeiro pilar é a mais cidadania financeira. É basicamente as ações que lidam com o Banco Central e o cidadão. Nós temos várias áreas, várias relações diretamente com o cidadão. E a gente quer modernizar e contribuir para um relacionamento cidadão com o Banco Central e as finanças da melhor forma. O segundo pilar é o que a gente chama da legislação mais moderna. O Banco Central tem uma legislação que lida com como o próprio Banco Central vai funcionar e como o Banco Central funciona em relação com outras instituições e entidades. Terceiro pilar, sistema financeiro mais eficiente. Vocês sabem que qualquer setor da economia tem que continuamente buscar a eficiência. Porque é na eficiência que vamos prestar serviços melhores e a um custo menor. É dessa forma que aumentamos a produtividade.
E sabemos que o aumento da produtividade é a forma de países crescerem de forma sustentada. A contribuição do Banco Central, nesse pilar aqui, é tornar o sistema financeiro cada vez mais eficiente. E o último pilar tem a ver com crédito, o custo do crédito. Aqui, vamos falar de ações de curto, médio e longo prazo. São ações que mexem de forma estrutural o custo de crédito no Brasil, de forma a que a gente reduza o crédito sustentadamente. Vocês vão ver que as ações são as ações pensando no futuro e na sustentabilidade. Então, é isso. A agenda do Banco Central não são medidas, é o que a gente vai fazer nos próximos anos, baseado nesses 4 pilares. Então, vamos começar com a questão da cidadania financeira. E eu vou listar as ações, eu vou mostrar alguma delas, comentar outras, e acho que não tiver tempo de falar delas, vão, de novo, entrar no site e vocês vão poder acompanhar. Até combinei com a Carolina aqui, que a gente vai, no final, até mostrar para vocês no site, onde é que achar, como é, onde é que vai estar cada uma dessas ações. Então, vamos lá, cidadania financeira. Essas são algumas das ações. Eu não sei quem de vocês esteve na ação, no Fórum da Cidadania, onde a gente antecipou alguma dessas ações. Então, por exemplo, nós queremos aumentar o nível de educação financeira do brasileiro. Não basta a inclusão. Nós incluímos, nos últimos anos, milhões e milhões de pessoas no sistema financeiro. Mas nós queremos munir esses cidadãos com o conhecimento técnico de forma que possam tomar as melhores decisões financeiras que possam. Então, vamos agora para o nível de educação financeira do brasileiro. Quais são as ações que nós temos implementadas aqui, através do diretor Isaac, que tem liderado esse processo e outros? Então, primeira coisa, como é que nós chegamos para educar o cidadão comum? Nós não podemos chegar diretamente. Apesar do Banco Central ter sedes em vários lugares do Brasil, nós precisamos entrar em parcerias com algumas instituições que têm capilaridade maior. Por exemplo, nós temos acordos com cooperativas de crédito, que, aliás, têm crescido, cooperativas de crédito têm contribuído com o Banco Central, é uma forma de aumentar a competição no sistema, e, nesse caso, a cooperativa de crédito nos ajudam na questão da educação financeira, chegar nos seus cooperados como funciona o sistema, como fazer os cálculos financeiros. A SEBRAE também, fechamos um acordo. Exército, entre outras instituições. Essas são boas práticas. Além disso, nós estamos trabalhando com as entidades de defesa do consumidor para que elas entendam melhor como funciona o sistema financeiro. O sistema financeiro, às vezes, envolve questões técnicas. E nós precisamos que várias entidades que lidam com o cidadão entendam como funciona. Aliás, falando em técnica, tem várias questões aí, várias ações aí, que são bastante técnicas. O que eu vou tentar hoje é transformar essas questões técnicas em menos técnicas. De qualquer forma, quando a gente fala de eficiência, quando a gente fala de custo de crédito, tudo isso às vezes envolve medidas mais técnicas do que, às vezes, envolve o cidadão comum. Vamos tentar falar da forma mais não técnica, mas de qualquer forma, nós vamos ter ao longo do tempo, ao longo dos meses, de anos, trabalhar essas questões técnicas, fiquem claros a importância disso. Finalmente, nós não atuamos sozinhos, nós temos a Entidade Nacional da Educação Financeira, onde o Banco Central faz parte. Vamos voltar para as ações. Carolina quis me dar um susto aqui. Aliás, me deu susto, não sei o que. Está aqui. O segundo
ação aí que eu quero aprofundar um pouquinho mais, no pilar da cidadania, tem a ver com os mecanismos de solução de conflitos entre o cidadão e o sistema financeiro nacional. Vamos ver um pouco mais em detalhe isso. Nós queremos aperfeiçoar os mecanismos de solução de conflitos. De que forma? Por exemplo, chegando em acordos de cooperação técnica. Um deles que estamos em fase avançada é entre o Banco Central e o Conselho Nacional de Justiça, que vai viabilizar a mediação como instrumento de resolução de conflitos. Isso vai fazer com que, quando há conflito entre o cidadão e a instituição financeira, nós vamos conseguir chegar numa prática de mediação antes que vire um processo. Vocês sabem que há vários processos que tornam o sistema judicial mais lotado desses conflitos. E se a gente tiver a mediação, isso torna mais ágil para o cidadão e para a justiça a resolução desses conflitos. Nós também estamos estimulando o uso da plataforma digital, que é disponibilizado também pelo CNJ, que é voltado à solução de conflitos para um processo extrajudicial. Não precisa entrar no processo judicial para resolver. Se você resolver os conflitos, seja com a mediação, seja no processo extrajudicial na plataforma digital, isso vai melhorar e muito o serviço para o cidadão. Última ação que eu vou detalhar com mais cuidado nesse pilar. Porque se eu for passar em todas as ações, eu não vou conseguir chegar até o final. Então, eu vou detalhar mais um, que é o sistema de acompanhamento online de demandas, que é basicamente um sistema, é um aplicativo, que vai permitir fazer várias coisas. 3 fases. Na primeira fase, acompanhar cada cidadão eletronicamente, vai poder acompanhar o andamento da sua reclamação, seu pedido de informação e sugestões. Eu não sei se todos vocês sabem que todo dia nós recebemos vários pedidos, várias sugestões, várias reclamações do sistema, nós acompanhamos, nós tomamos ação e dessa vez nós vamos poder mostrar para o cidadão, através do seu aplicativo, aonde anda a sua demanda. Na segunda fase, esse aplicativo você vai poder registrar. Então, você está lá, teve alguma questão, está lá no meio da rua ou numa instituição e colocou a sua demanda no seu dispositivo móvel. Colocou, entrou, isso vai direto para a gente. O terceiro módulo vai integrar um pouco o nosso sistema com o oferecimento, você vai poder olhar os dados cadastrais. Então, estamos fazendo um esforço do Banco Central lidar diretamente com o cidadão, tornar a vida do cidadão mais fácil. Seja educando ele melhor para tomar a melhor decisão, seja online com as demandas para que ele possa trabalhar, e seja através de mediação e entrada digital extrajudicial para evitar a demora e a lentidão que essa montante aí de conflitos acarreta. Então, vamos voltar aqui para as ações. Tem outras ações que eu vou passar mais rapidamente. Então, por exemplo, no Banco Central, acabamos de criar o Comitê de Assuntos de Relacionamento Cidadão, com várias áreas do banco, cujo papel é pensar no cidadão e onde é que ele está situado. Também vamos implementar a política de dados abertos, lançando o portal de dados abertos do Banco Central. Não sei se vocês repararam, vamos trabalhar um novo site do Banco Central. E vamos... Deixa eu só desligar aqui um negocinho que está me incomodando. E vamos implementar a inserção do Banco Central nas mídias sociais. Não sei se vocês repararam, o Banco Central está entrando nas mídias, está mandando Twitter, não é isso? O que mais? Estamos no Twitter, no Facebook. Twitter, Facebook, YouTube. Então, a gente está entrando nisso, um pouco atrasado, mas estamos entrando nisso, e é relevante para a nossa comunicação. Além disso, como nós, economistas, gostamos de ver,
nós vamos desenvolver indicadores da cidadania financeira. Não basta falar para você das ações, nós vamos criar os indicadores para acompanhar os impactos dessas ações na cidadania financeira no Banco Central. E, obviamente, nós adotamos uma política, formalizamos isso, de relacionamento do Banco Central com o cidadão. Isso, então, vocês veem que algumas ações adotamos enquanto estávamos trabalhando, está sendo adotado agora, algumas ações vão ser adotadas no ano que vem, e algumas ações são as ações para os próximos anos. Vamos agora para o pilar da legislação mais moderna. Legislação mais moderna, o que ela quer dizer? Ela é a forma como o Banco Central se relaciona com outras entidades e consigo mesmo, tá? Nós temos várias ações aqui, de novo, não são medidas, são ações da nossa agenda. Por exemplo, começar com a primeira ação. Nós temos que revisar o relacionamento do Banco Central com o Tesouro Nacional. Não significa que tem nada de errado. O relacionamento é ótimo, ele é um relacionamento que tem sido muito vantajoso para os dois lados, é uma relação antiga e muito boa. O que nós queremos revisar? Basicamente, nós queremos melhorias. Melhorias em relação a quê? Há basicamente o objetivo de reduzir a volatilidade dos fluxos, ou seja, do Banco Central para o Tesouro e de Tesouro do Banco Central. Nos últimos anos, na medida em que houve bastante volatilidade de vários indicadores, inclusive volatilidade cambial, dada a quantidade de reservas que o Banco Central tem, e outras medidas, houve uma volatilidade grande de recursos de um lado para o outro. E, além disso, nós tivemos uma assimetria. Nós pagamos para o Tesouro de uma forma e nós recebemos os recursos de outro. Vocês sabem que resultados às vezes são positivos, às vezes são negativos. E nós queremos agora instituir basicamente duas coisas. É reduzir o fluxo, essa volatilidade do fluxo. E 2, ter uma simetria. Nós vamos pagar e receber do Tesouro de forma muito similar. Para poder fazer uma volatilidade menor, vai se criar, a princípio, uma reserva de resultados que vai ter um teto fixado com proporção do ativo do Banco Central e os fluxos vão acontecer uma vez passado desse teto e essa reserva vai ajudar para evitar que o fluxo saia imediatamente. Então, o objetivo aqui é algo que estamos conversando com o Tesouro, é uma ação que deve gerar frutos, eu diria, no primeiro semestre de 2017. Então, vocês veem que são medidas, ações que vão na linha de médio e longo prazo, com prazos diferentes, e essa é uma medida para o começo de 2017. Vamos para as outras ações. Nós estamos trabalhando na modernização de conjunto de leis para que a gente chama de ação punitiva e revisão dessas normas. Vamos ver o que significa isso, tá? De novo, eu não vou entrar em detalhes de todas as ações. Vou entrar em detalhe em algumas e as outras não vou mencionar e depois a gente, ao longo do tempo, ao longo dos meses, nós vamos detalhar tudo. Então, o que é conjunto de leis para ação punitiva? Basicamente, o Banco Central trabalha com um processo administrativo que permite ter uma supervisão efetiva. O que nós estamos querendo modificar? Principalmente modernizar as leis. Várias dessas leis, elas regem um processo que vem da lei da 4595, que é a nossa famosa lei de 1964, mais 50 anos de criação. Então, nós vamos precisar de uma nova lei, e essa lei vai lidar com a questão do processo administrativo. Qual a ideia? Uniformizar os parâmetros. Não sei se vocês sabem que hoje a gente tem processos punitivos diferentes para diferentes instituições financeiras, cooperativas, cada um tem sua forma e seus parâmetros. Nossa ideia é unificar.
e aplicar para todo mundo a mesma estrutura. Segundo, nós temos que rever a gradação e as penalidades do BC. Por exemplo, o valor da multa, tem uma parcela da multa que é limitada a R$250 mil. Isso para o cidadão é muito dinheiro. Para as instituições pode, dependendo do que for encontrado, pode ser elevado ou reduzido. Nesse caso, é limitado a um valor menor do que deveria. E você tem a criação da multa combinatória, que é aplicável em caso de descumprimento da determinação do Banco Central. E importante esse último item. Nós vamos instituir nessa lei meios como o termo de compromisso, o acordo de leniência, que a gente pode fazer, que são instrumentos que vão complementar o processo administrativo. Nós precisamos, como vários reguladores, de instrumentos. Termo de compromisso e acordo de leniência são fundamentais. Então, vocês veem que essa aqui é uma lei, essa lei provavelmente vai ser levada, discutida, já tem sido discutida com vários órgãos e está num formato de lei que nós vamos apresentar e pedir para ser considerado também ao longo de 2017, se tudo correr bem, no primeiro semestre de 2017. Vamos voltar lá para as ações? Vocês estão vendo que são várias as ações. Deixa eu falar da terceira ainda, depois eu vou passar rápido das outras, tá? Sistema de resolução de entidades. No âmbito do G20, há um compromisso internacional assumido por todos os países do G20 de disponibilizar para os bancos centrais instrumentos eficientes, mais eficientes do que são hoje. Hoje eles são eficientes, mas mais eficientes, para lidar de forma efetiva com crises financeiras. Isso veio lá de trás da crise de 2008, 2009, foi-se trabalhado e o G20 já há algum tempo indicou procedimentos que nós precisamos aqui aprimorar. Nós vamos ter, no ano que vem, algumas visitas aí do Banco Mundial, do FMI, nós vamos estar com algumas reuniões no G20, e seria bom, ao longo de 2017 e antes dessas avaliações, termos isso avançado. Que tipo de questão nós estamos querendo trabalhar? Primeiro, trabalhar bem a liquidação e a estabilização das nossas instituições, tanto no Sistema Financeiro Nacional, tanto no SPB, como no Sistema Nacional de Seguros Privados. Nós temos que oferecer garantias aos depositantes, aos credores, nós temos que aprimorar a legislação das liquidações extrajudiciais. Nós hoje, às vezes, temos uma legislação que não nos permite agir de forma mais célere. Às vezes, a gente precisa terminar a liquidação, a coisa já está funcionando, está andando, e a legislação não nos permite fazer isso de forma mais célere. É importante isso. Qual é o objetivo? Primeiro, ter um sistema que não impacta as finanças públicas, ou impacta da menor forma possível. Isso é um objetivo do G20, que resoluções não impactem da menor forma as finanças públicas, e que mantenha a estabilidade financeira e garanta as funções essenciais do sistema e da economia real. Então, esse é um conjunto de leis, vai ser trabalhado e já está em discussão, e, de novo, é mais uma lei que acredito que, ao longo de 2017, vai ser discutida e implementada. Vocês estão vendo aqui que são medidas estruturais que mexem no sistema, que aperfeiçoam o sistema, que tornam o sistema mais eficiente, mas são estruturais. São questões que melhoram o sistema onde o Banco Central atua. Deixa eu voltar lá para as ações. Criar o depósito remunerado no Banco Central. Esse nós estamos pensando em criar como instrumento auxiliar. Ele já entrou numa discussão já no ano passado, que eu acho que ele entrou dentro de um conjunto de leis. Dessa vez a gente quer entrar de uma forma única, segura, de uma forma, acho que precisa ter uma lei,
que institui o depósito remunerado. Quais são os instrumentos hoje que nós temos? Nós temos as compromissadas, nós temos outros tipos de instrumentos de captação. Não vai substituir nada disso, mas vai dar um outro instrumento disponível ao Banco Central, que vai complementar. Os bancos centrais no mundo todo têm vários instrumentos. E alguns bancos centrais usam mais o depósito voluntário do que as próprias operações compromissadas, por questão de preferência. Outro dia, só para contar para vocês, eu estava lá num seminário em Jackson Hole, o seminário dos bancos centrais, uma vez por ano. É um lugar lindo, aliás, se vocês puderem ir, eu recomendo. Não no seminário do Banco Central, que acho que não vão deixar vocês entrarem. Mas no seminário do Banco Central estava se discutindo os países avançados usarem mais operações compromissadas. Enquanto aqui a gente está pensando em instituir um outro instrumento que vai nos ajudar a nossa questão operacional. Falando em operacional, nós vamos trabalhar para estudar um conjunto de formas de pensar na autonomia operacional, administrativa e orçamentária do Banco Central. Quem vai se propor, vai ser o governo, dentro das suas prioridades legislativas, mas nosso papel vai ser pensar no melhor forma. Como vocês sabem, nós hoje temos a autonomia de facto operacional. O que significa isso? Que nós temos uma meta de inflação, por exemplo, que é determinada pelo governo, nesse caso pelo Conselho Monetário Nacional, e nós temos toda a autonomia de usar os instrumentos a nosso dispor para chegar nessa meta. Isso é um exemplo. Outro exemplo é a política cambial. Nós temos objetivos determinados pelo governo e nós instituímos a política cambial. Da mesma forma, em termos da estabilidade financeira. Então, nós temos os instrumentos, a liberdade de usar os instrumentos da forma técnica, imparcial e mais eficiente para obter esses objetivos. O que nós vamos tentar colocar aqui é o que já é de facto, ou seja, de fato acontece, se tornar de jure. E vamos estudar esse conjunto de ações que tem a ver com autonomia operacional. Para poder usar os seus instrumentos, você tem que ter autonomia administrativa para a gente poder trabalhar e trabalhar um pouco no orçamento do Banco Central ligado a essa autonomia operacional e administrativa. Duas outras ações ligadas à legislação moderna, e eu vou passar rápido para não demorar, estou vendo aqui que eu já estou com um certo tempo. Nós vamos trabalhar a legislação referente às infraestruturas do mercado financeiro. Se você não sabe o que é infraestrutura, não fique com receio. Eu também não sabia até ter a primeira vez no Banco Central. Infraestruturas, elas são formas de pagamento que se colocam, estamos pensando aqui em Selic, CETIP, que são ótimas infraestruturas, têm tido coordenações ótimas, e a gente apenas vai tentar colocar elas dentro de princípios internacionais e modernizar nenhuma mudança grande por aí. E, finalmente, nós queremos ter um ambiente institucional dentro da lei para a estabilidade financeira. Hoje, um dos nossos grandes objetivos, de um lado, o objetivo é a estabilidade monetária, meta de inflação. Do outro lado, ter a estabilidade financeira, que é a nossa regulação e supervisão. Então, na estabilidade financeira, a gente poder se aperfeiçoar melhor. Vamos, então, no terceiro pilar, e eu estou vendo que eu estou demorando aqui, eu vou tentar ser um pouquinho mais célere, ser um pouquinho mais eficiente na apresentação. Aqui são ações do lado da eficiência. De novo, é uma agenda de trabalho, de curto, médio e longo prazo, que vai afetar estruturalmente a eficiência do sistema, de forma a oferecer melhores produtos a custos menores ao longo do tempo. Vamos começar com segmentação e proporcionalidade, para vocês entenderem o que significa isso. É basicamente tornar a regulação do Banco Central menos complexa, mas para quem?
para aquelas instituições de menor porte, sem prejuízo da segurança. Então, o que a gente fez? Que a gente já fez. Colocamos em consulta pública um projeto que estabelece a segmentação das instituições financeiras, de S1 a S4. De uma forma simplificada, o S1 são bancos de grande porte, o S2 médio porte, S3 pequeno porte, S4 instituições com perfil de risco simplificado. E qual a nossa intenção nessa segmentação? É usar a proporcionalidade. É o custo de observância ser proporcional à complexidade da instituição. Quando tem essa norma em vigor, que a gente acredita que seja lá no começo do ano, lá não, falta um pouco de dias, seja ao longo do primeiro trimestre do ano, essa norma entrar, onde você vai começar a ter normas que vão diferenciar o custo para diferentes instituições. Cada instituição vai manter o custo de observância alinhado ao perfil de risco. Nós acreditamos que essa medida vai reduzir o custo do sistema, e quando reduz o custo do sistema, reduz, no final, permite um custo menor para o cidadão através do crédito. Uma outra ação é as inovações tecnológicas. Eu acho que cada um de vocês já observou que as inovações tecnológicas elas estão mudando o nosso mundo, em várias áreas. No sistema financeiro está acontecendo e muito. Nós estamos acompanhando essas inovações. Nós temos inovações nas formas de pagamento, inovações na forma de outros lugares do sistema. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós instalamos um grupo dentro do Banco Central que vai acompanhar e já se reuniu com várias dessas chamadas fintechs, que são as instituições financeiras tecnológicas, para entender melhor e contribuir para que elas entendam onde é que elas estão e a gente entenda melhor como elas funcionam. Aqui a ideia é fazer o que em inglês se chama sandbox approach, que na verdade é o parquinho de areia. Você permite que as instituições trabalhem, floresçam, gerem competição no sistema, mas você entende que elas fazem de forma a que no momento que elas precisam de regulação, nós estejamos aí. Eu vou dar um exemplo de momento onde você precisou de regulação. Recentemente, regulamentamos a abertura de contas digitais. Não existia. Estava começando a surgir em termos necessidades em termos tecnológicos. Veio a demanda para o Banco Central e a gente disse, conta digital, ok, vamos fazer. Nós acreditamos que várias dessas inovações tecnológicas vão nos demandar, em algum momento, não agora, alguma regulação. Mas no momento apropriado, no momento onde florescer, gerar competição e gerar inovação. Vamos então para uma outra ação. Deixa eu falar então aqui sobre aprimorar a regulação sobre arranjos de pagamentos. Arranjos de pagamentos são aqueles arranjos, por exemplo, das bandeiras de cartão de crédito, que tem um arranjo de como esses sistemas funcionam. O que queremos fazer aqui? Primeiro, nós entendemos que o processo de autorização dos arranjos de pagamentos tem que ser mais célere. Então, nós vamos fazer uma regulação para que quem quer participar, um arranjo que quer participar, possa fazê-lo de forma mais rápida. Além disso, nós queremos aumentar a competição, de forma a ter racionalidade e eficiência no sistema. Deixa eu tirar aqui uma coisinha aqui. Para quê? Quais são os objetivos? Fomentar mais competitividade no mercado de prestação de serviços desses arranjos, propiciar, por exemplo, compartilhamento das infraestruturas.
Lembra que eu falei das infraestruturas? Aqui nessas infraestruturas, nós podemos ter compartilhamento para que haja mais eficiência. Para que, em vez de que a gente tenha várias segmentadas, a gente ganhe o que a gente chama de economias de escala, que, de alguma forma, todo mundo possa usar. Por exemplo, nós estamos trabalhando para a implementação da Câmara Interbancária de Pagamentos, a CIP. Não vou entrar aqui nos detalhes técnicos, mas existem esforços que estão continuando e que vão propiciar uma infraestrutura em compartilhamento melhor, de forma a permitir mais competição e mais troca de informação com mais segurança. Vamos voltar lá para as ações? Outras ações eu vou falar mais rapidamente. Por exemplo, há uma demanda do sistema para que a contabilidade internacional, e agora estamos falando uma convergência, uma contabilidade IFRS 9, é uma contabilidade que alguns bancos têm que cumprir, bancos e outras instituições têm que cumprir. Só que nós temos as nossas demandas do Banco Central e as demandas domésticas nossas também, além das contábeis. Nós vamos trabalhar com muito afinco para reduzir essa simetria, de forma que você tenha menos custos administrativos, e com menos custos administrativos, a gente torna o sistema mais eficiente, que reduz o custo para o sistema e, portanto, reduz o custo para o credor. Duas outras ações. Declaração de capitais brasileiros no exterior. Não sei quantos declaram, mas a ideia é a gente tornar essa declaração menor, mais simplificada, e também tornar a declaração mais compatível com os manuais internacionais aí do FMI. Enfim, nós temos um trabalho aí burocrático, um trabalho que para nós é burocrático, para vocês é simplificação, tornar a declaração que tem que fazer menor e mais simplificada. E, finalmente, aprimorar a regulação do mercado de câmbio. Nós temos uma regulação mais antiga, há muitas inovações, há muita questão eletrônica, digitalização, nós temos que trabalhar, há questões mais burocráticas, há um processo que exige muito mais esforço do que precisaria. Então, vocês veem, essas ações lidam com eficiência. Pode parecer para vocês que cada uma sozinha não vai atingir toda a eficiência, mas no conjunto e trabalhando ao longo do tempo, eu acredito que isso vai reduzir o custo no sistema. Vamos para as ações do crédito mais barato. E aqui a gente tem também algumas das ações que são ações, de novo, não são ações imediatas, no sentido de impacto necessariamente de curto prazo. São ações estruturais que possam reduzir o custo de crédito e deixar ele menor sustentadamente, ou seja, de forma permanente. Se falou muito nos últimos tempos de compulsório, mas sempre se falou na ideia de, olha, vamos reduzir compulsório, outros falaram, vamos aumentar compulsório. Aumentar não, tem gente que pede para aumentar porque quer mais direcionamento, que quer utilizar de alguma forma. A maioria pede redução do compulsório. O que a gente vai colocar aqui não é nenhuma das duas. Não há ideia de mexer nem para um lado nem para o outro. O que há ideia é simplificar as regras do compulsório. Deixa eu detalhar um pouquinho mais o que significa isso. Tá? Nós temos hoje um volume de recursos no compulsório no Banco Central e nós queremos reduzir a complexidade que hoje existe de forma gradual. Várias questões, mas o mais importante, por exemplo, é unificar várias alíquotas e vários prazos, por exemplo. Nós temos obrigações de compulsório sobre diferentes depósitos, sobre diferentes recolhimentos, e cada um tem sua alíquota, cada um tem seu dia, cada um tem seu prazo de onde a gente observa quando que ocorre. A nossa ideia é avançar tentando simplificar, unificar alíquotas, unificar prazos. Nós vamos estar trabalhando isso ao longo de 2017. Um exemplo é igualar os períodos de cálculo e de movimentação do compulsório sobre recurso a prazo e o encaixe da poupança, assim como nos depósitos à vista de garantias realizadas. Então, no final das contas, você vê que você tem vários compulsórios, várias exigências. A ideia é
Vamos simplificar? Vamos fazer uma coisa gradualmente direta, de forma a reduzir o custo. Isso reduz o custo e reduz o custo do crédito no final das contas. Segunda ação, na verdade, vocês vão ver que são ações que foram oferecidas da agenda do Banco Central para as medidas anunciadas na semana passada. Eu vou passar por elas rapidamente, porque elas fazem parte da agenda do Banco Central na sua origem. Nós queremos aperfeiçoar a legislação do cadastro positivo. O que é um cadastro positivo? É um histórico de crédito. Se as pessoas têm um histórico de crédito, elas mais facilmente recebem crédito de uma forma rápida e célere. Porque se as instituições sabem qual o risco que estão correndo, elas vão poder oferecer de forma melhor esse crédito. A questão do cadastro positivo já tem sido trabalhada antes, só que a gente quer aperfeiçoar de algumas formas. Primeiro, alterar a forma como você constitui esse cadastro. Primeiro, nós queremos inverter um pouco a lógica. Antes, para entrar no cadastro positivo, você tem que pedir. Agora, todo mundo faz parte do cadastro positivo. Se por algum motivo, que é raro, você não quiser ter a sua visão positiva no histórico, você pode pedir para sair. Dessa forma, o nosso histórico no cadastro vai se tornar maior e melhor, permitindo mais crédito a custo mais barato. Finalmente, o segundo ponto é o fim da responsabilidade solidária, ou seja, quem coloca a informação nesse cadastro é responsável pela informação dele, não sobre toda a informação. Isso permite que a gente tenha mais detalhes e instituições, de alguma forma, colocando mais informações, se sentindo mais seguro para colocar esses dados. Finalmente, nós vamos ter nesse cadastro também informações de adimplência, ou seja, do que foi pago, de serviços públicos, como água, luz, telefone. Tem muita gente que não tem relacionamento com o sistema financeiro através de empréstimos, mas sim paga suas contas em dia. Vamos ter esse histórico para permitir uma avaliação de risco melhor. Um outro mecanismo de estimular a adimplência é a criação da duplicata eletrônica, para que mais ativos possam ser utilizados eficientemente como garantia de empréstimos. Aqui eu quero enfatizar um ponto. Está claro que toda vez que nós temos garantias para o crédito, o custo do crédito cai significativamente. Se você consegue que essa garantia seja de fato observada, seja uma garantia que tenha valor, o custo de crédito cai. E há vários exemplos. Nesse caso aqui, nós queremos eletronicamente ajudar a que essa garantia entre nos processos, através da eletronização dos processos, para ajudar na verificação se, por exemplo, o recebível existe, ou se já não foi dado em garantia em outro lugar. Você saber se aquela garantia vai valer para o seu empréstimo. É o que se chama unicidade ou disponibilidade da garantia. Ou seja, com garantia, custo de crédito menor. Com isso, você reduz a simetria de informação. Todo mundo, nessa duplicata eletrônica, todo mundo vai saber a mesma informação, vai conhecer toda a informação e vai acabar com a assimetria. Vamos para as ações. Outra ação que entrou nas ações do governo, a questão da letra imobiliária garantida. Nós estamos trabalhando na questão da letra imobiliária garantida. O que elas são? São instrumentos de captação que estão previstas já numa lei, em 2015. Nós precisamos, de uma forma mais célere, trabalhar a regulamentação. Para quê? Para que essas garantias reais entrem nas operações de crédito de uma forma segregada do ativo do banco emissor. Isso facilita a captação, principalmente para pequenos e médios bancos, que podem oferecer essa garantia. Alguns instrumentos como LCI, LCA, que floresceram, nesse caso é um outro instrumento sem a isenção tributária que a gente espera que floresça também. Quais são os objetivos?
De novo, ofertar crédito, nesse caso para a construção civil, reduzir o custo do crédito para o consumidor final, e com isso a gente consegue reduzir o crédito do sistema de uma forma estruturada e sustentada. Isso já está, a gente está pensando em entrar em consulta pública em janeiro de 2017 e posterior resolução do Conselho Monetário Nacional. Vamos para outras medidas. Quero falar aqui do uso do cartão de crédito mais eficiente, só esperar um pouquinho, e barato. Aqui a gente tem algum conjunto de ações. As ações do cartão de crédito também entraram nas ações do governo. Essas ações todas fazem parte da agenda do Banco Central, algumas delas já no processo de implementação, que eu vou contar aqui, algumas outras estão no processo de gestação. E eu já quero dizer para vocês que duas ações, que é a questão das ações em relação ao crédito rotativo, em relação ao prazo, elas vão ser abordadas em anúncios futuros, porque foram anunciados pelo governo, foram anunciados pelo governo geral, foram anunciados pelo presidente, pelo ministro da Fazenda, e elas vão ser abordadas naquele momento, que é a questão da custo de crédito rotativo e a questão do prazo para pagamento do lojista. Vocês vão ver que todas as ações estão bem pensadas de forma estrutural. Vamos ver as questões que a gente, de fato, já está trabalhando e que já foram anunciadas sem complementação. Duas medidas são importantes. Primeiro, a universalização do acesso. Nós temos máquina de cobrança nas lojas, aquelas maquininhas nas lojas, aquelas que têm 2, 3 maquininhas. Algumas vezes essas maquininhas não eram compatíveis com outras bandeiras. Ah, você tem esse cartão, funciona, o outro cartão não funciona. Nossa ideia aqui é abrir o acesso impedindo a exclusividade. Essas são medidas de competição no mercado de cartões e beneficia diretamente o consumidor. Ele reduz o custo e permite taxas de desconto para os credenciadores. Isso já foi parte da nossa agenda, que foi a circular número 3.815 de dezembro, com prazo de implementação até 24 de março de 2017. Então, estamos pensando aqui no primeiro trimestre de 2017. De novo, tem parte da agenda que é curto prazo, nesse caso, primeiro trimestre, e tem questões mais de longo prazo. Segunda ação, que aumenta a competição, é a diferenciação de preço. Ela permite a prática de diferentes preços para pagamento à vista ou a prazo e entre os diferentes tipos de meio de pagamento. Dinheiro, boleto, cartão de débito, crédito. Vamos poder ter preço para o que precisar. Por que isso tem vantagem? Porque, primeiro, regulariza uma prática que talvez alguns de vocês tenham visto. Ah, não, me dá desconto se eu pago à vista. Vamos regulamentar isso, vamos tornar isso legal. E isso pode ser, você pode ter um preço diferente para diferentes meios de pagamento. Ah, eu quero pagar com isso. Ok, vou te dar um desconto, etc. Tal. E essa autorização para a diferenciação de preço se dará por medida provisória, e essa medida provisória vai sair em breve, bem em breve. Ou seja, de novo, tem medidas que são bem em breve, como essa, outras primeiro trimestre, no ano de 2017, e outras vão ficar mais ao longo dos anos. Vamos ver outras medidas. Reavaliar o impacto do crédito direcionado. Aqui a gente tem que trabalhar estruturalmente, com muito cuidado, ver como a gente vê o sistema. Nesse caso aqui, o que vamos fazer é trabalhar no estudo em conjunto com o Banco Mundial para entender esse nosso sistema. Vocês sabem que o nosso sistema hoje tem metade do sistema é crédito livre e metade do crédito é crédito direcionado. E há relações entre esses dois mundos no sistema financeiro nacional. O que nós vamos fazer é, primeiro, ver um estudo, entender exatamente como se relaciona, pensar num novo modelo, ver se existe um novo modelo, e nesse novo modelo pensar nas consequências para o crédito ser mais barato para o sistema. Vou voltar para as ações, tá?
E, finalmente, as ações de crédito mais barato e as ações de eficiência não se esgotam aí. Ou seja, eu passei 50 minutos aqui falando de medidas, mas essa agenda aqui é uma agenda viva. É uma agenda que a gente vai colocar. À medida que as medidas são adotadas, elas saem da agenda, e à medida que novas ações são colocadas, nós vamos introduzir. Então, nós vamos ter uma agenda estruturante, junto com os vários atores no sistema, com a FEBEBAN, com outros atores, e vamos propor uma agenda com novas medidas para os próximos meses, para os próximos anos no Brasil. De novo, o objetivo é ter uma agenda viva com medidas que façam a diferença para o Brasil, para o futuro, no longo prazo. Para terminar, eu vou direto para o site, só para vocês verem que o site existe. As medidas estão lá. Então, a gente vai mostrar para vocês como é que é o site. Primeiro que vocês entram no site, se vocês vão lá, BC+, vocês vão ver os objetivos de cada um dos pilares. E quando vocês descerem, vocês vão ver os 4 pilares, cada pilar com sua ação, e do lado aqui, vocês vão ver se essa medida é longo prazo, médio prazo, se ela está em andamento, se ela já foi completada. De certa forma, a gente está querendo compartilhar com vocês essa nossa agenda. Repito, esse objetivo aqui é a gente criar uma agenda que nós vamos trabalhar e que vocês possam acompanhar junto com a gente. Eu acho que eu já demorei demais e eu vou abrir aqui para perguntas junto com o Paulo. Usa o microfone aqui, isso aqui. Alô, agora funciona. Vamos começar então a abrir para perguntas. Como sempre, eu vou pedir para as pessoas se apresentarem, de nome e veículo. Vamos fazer blocos de 3 perguntas cada. E eu peço encarecidamente que seja feita uma pergunta por jornalista, para senão ficar 3 perguntas de cada vez, aí atrapalha o fluxo. Vamos começar então com o primeiro Alonso, da Reuters, depois o Alex Ribeiro e o Antônio Timóteo, do Correio Brasiliense. Eu vou anotando os outros nomes aqui, por favor, só levantar a mão que eu anoto. Muito bem, bom dia, presidente. Alonso Soto, da agência Reuters. Queria perguntar um pouco sobre a criação do Excess Reserves, que o senhor mencionou hoje. Queria entender que impacto isso pode ter na dívida gross debt, na dívida bruta brasileira. Se o senhor não pode dar detalhes, pelo menos pode falar um pouco se a expectativa é essa, de que a utilização desse novo instrumento, dessa nova ferramenta, pode realmente reduzir em um tempo determinado a dívida bruta. E também, imagino que a estratégia aqui também é reduzir as compromissadas, é parte disso. Né? Ok. Alex. O Alonso acabou fazendo a primeira pergunta, Alex Ribeiro, do Valor, que era sobre os depósitos voluntários. Se isso é uma medida para reduzir a dívida bruta, lá atrás foi colocado dentro desse contexto de discussão de reduzir a dívida bruta, que tem operações tipicamente monetárias que estão agravando a dívida bruta. A outra questão é sobre o relacionamento do Banco Central e do Tesouro. E aí eu gostaria de saber se... o senhor falou que o pagamento vai ser feito da mesma forma, né, de um lado e para o outro. Hoje é título de um lado, né, o Tesouro coloca título no Banco Central, o Banco Central paga em dinheiro. A ideia é fazer o pagamento em dinheiro e diminuir a conta única, não permitir que ela vá sendo inflada com esses pagamentos. Essas 2 questões. Tá ótimo. Bom dia, presidente. Bom Antônio dia. Timóteo, do Correio Brasiliense. Presidente, eu quero saber o que é prioridade nessa agenda. Né? Essa agenda é enorme e o governo termina em 2018 ou antes disso. Né? Eu quero saber também como é que o senhor acha que essa agenda de medidas que vai para o Congresso Nacional, como é que ela vai concorrer com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, que são consideradas prioridades do governo.
E o senhor falou aí em vários atores, né? O senhor não mencionou o Congresso Nacional, que parece ser o mais importante deles, que é onde essas medidas vão ser discutidas. Como é que o Banco Central vai trabalhar com o Congresso Nacional em meio a essa enxurrada de delações premiadas e a expectativa de que o Congresso diminua consideravelmente? Bom, deixa eu responder. Houve perguntas sobre o depósito remunerado, sobre a relação Banco Central Tesouro e a relação com o Congresso e a questão das medidas, prioridade, enfim. Vamos começar com a questão do depósito remunerado. Nós vamos trabalhar. A ideia não é relacionar com as questões fiscais ou da dívida bruta, apenas oferecer um instrumento a mais. A ideia não é necessariamente diminuir a importância dos outros instrumentos, apenas complementar. E nós vamos fazer isso de forma estruturada ao longo do tempo. Isso exige uma lei, nós vamos oferecer para o Congresso. Acho que não disputa leis mais simples, elas não disputam esse espaço com as leis mais relevantes. A gente, obviamente, depende da prioridade aí do Congresso, que não cabe ao Banco Central definir. Em relação à questão da relacionamento do Banco Central e Tesouro, nós estamos em processo de conversa com o Tesouro Nacional, de forma a implementar, e faltam alguns detalhes, mas a ideia, de fato, é usar o mínimo de títulos de um lado ou para o outro. Tá? Então, maximizar a ideia de fluxos serem os fluxos financeiros em dinheiro e não títulos. Tá? Então, mas isso, obviamente, nós vamos, no seu devido momento, anunciar os detalhes específicos. Em relação à prioridade, essa aqui, de fato, é a nossa prioridade para os próximos anos. Então, é uma agenda que pode parecer grande, mas quando você pensa nos próximos anos, é uma agenda absolutamente factível. E mais do que isso, eu digo que, por exemplo, a agenda aí, que a gente está pensando no custo do crédito, vamos ter ainda mais medidas para frente. Qual a nossa prioridade? Ter serviços mais eficientes, ofertar mais crédito a um custo mais barato ao longo do tempo. Essa é a nossa prioridade. O relacionamento com o Congresso é importante, mas, obviamente, o Banco Central ele faz parte do governo e vai trabalhar com as prioridades aí, do governo, do presidente, enfim, algumas dessas ações, como vocês viram, já entraram nas prioridades, ou seja, fizeram parte das medidas da semana passada, e cujas medidas provisórias vão sair em breve. Então, já entrou na prioridade, digamos, maior. Vamos agora para o Fabrício, para a Gabriela e depois para o Mário Sérgio Lima. Bom dia, presidente. Fabrício Castro, da Agência Estado. Eu queria, na verdade, ouvi-lo a respeito da concentração bancária. Sempre quando se consulta profissionais que avaliam o mercado financeiro, uma justificativa bastante recorrente em relação ao motivo para taxas de juros serem tão altas para o consumidor final no Brasil é o fato do mercado brasileiro ser muito concentrado. Na prática, você tem 5 grandes players aí controlando mais de 80% do mercado. Queria saber se isso é levado em consideração pelo Banco Central e nessa agenda para a redução de crédito, né, nesse pilar para a redução de crédito, e como que o Banco Central se posiciona em relação a isso. Obrigado. Gabriela. Oi, Gabriela Valente, Jornal Globo. Presidente, eu queria entender mais sobre a questão da autonomia, de quando que vocês vão mandar para o Congresso um projeto sobre isso. E na questão de duplicata, não ficou claro para mim, pelo que o senhor falou, parecia que ia criar uma Câmara que todos os empréstimos com garantia iam ficar lá para as pessoas verem essa garantia. E quando é que, com garantia, a gente vai sentir uma redução do custo de crédito? Porque hoje a gente não vê isso, né? O consignado está aí com, sei lá, 45% ao ano. Mário Sérgio, por favor. Bom dia, presidente. Mário Sérgio, da Bloomberg. Continuando um pouco a pergunta da Gabriela, queria que o senhor comentasse como vai funcionar essa questão da autonomia, dado que já tem inclusive projetos no Congresso para a independência formal do Banco Central, o quanto que essas
enfim, esses dois projetos conversam. E queria que o senhor comentasse, pela ótica do BC, 2 projetos que foram aprovados na CAI na última semana. Na verdade, um grupo de projetos que limita o quanto de crédito pode ser cobrado em diversas operações, quanto que isso pode ajudar ou conflitar com essa agenda do Banco Central, e um outro projeto que aumenta a missão do Banco Central, colocando também crescimento e emprego como missões básicas do Banco Central. São projetos que podem ir a plenário a qualquer momento, a depender do interesse do presidente do Senado. Muito obrigado. Bom, teve algumas perguntas. Acho que o Fabrício foi a primeira. Acho que entendo a pergunta do Fabrício, que ele questiona a questão da concorrência e se isso está, de alguma forma, concorrência, competição, se isso aqui está abarcado. Eu diria que na nossa agenda está abarcado em vários lugares. Quando a gente falou no mercado de cartão de crédito, da abertura, da possibilidade de desconto, vai diretamente na capacidade de competir. Quando a gente falou que a gente vai dar atenção e força para os novos entrantes, por exemplo, das inovações tecnológicas, que a gente é uma ação por si só, nós estamos falando em competição. Quando a gente fala em homogeneizar a informação através de uma duplicata eletrônica, através de cadastro positivo, o cadastro positivo ele permite que aqueles que têm menos informação possam ter mais informação. Isso vai direto na capacidade de competir. Então, a questão da competição está em vários lugares aqui da agenda. Perguntou um pouco sobre a questão da autonomia. O nosso papel aqui é pensar como o Banco Central pode, de uma forma legal, já fazer o que faz de uma forma de fato. Vocês sabem que, de fato, nós temos um instrumento, nós temos um objetivo, nós cumprimos de forma técnica, de forma imparcial, nós somos cobrados pela sociedade, nós temos transparência, nós temos os documentos, a ata do cupom, o nosso comunicado, estamos colocando isso da forma mais célere possível, nós temos relatório de inflação, a discussão sobre o Banco Central é uma discussão pública. Então, nós temos autonomia de facto e temos a transparência. O que nós precisamos é ganhar um pouco dos frutos dessa autonomia que já existe. Nosso papel é um papel de pensar nesse modelo e oferecer para a sociedade a dinâmica das prioridades legislativas, o que entra antes, o que entra depois, como eu acho que é um papel que vai além do nosso mandato, ou seja, do que nós podemos fazer. Sobre a questão da duplicata eletrônica, a ideia é que a duplicata eletrônica ela traga consigo essa informação. Então, uma vez que você tem essa informação, todos conseguem ver. Eu vou dar um susto aqui no Otávio, meu diretor, porque ele é o especialista. Então, ele que vai falar um pouquinho mais de como é que, na prática, essa informação de uma duplicata eletrônica, ela traz isso, tá? Mas a duplicata, uma vez que você tem garantia, o custo cai. Você citou o consignado. Ainda é caro o consignado. Mas comparado com as outras, os outros itens de crédito, ele de fato reduziu o custo. É só olhar quando há garantia, e a garantia pode ser exercida, o custo cai bastante. E eu tenho certeza que tudo que a gente colocar garantia e puder trabalhar e, de fato, passar no sistema, vai reduzir o custo de crédito. E, finalmente, acho que houve a pergunta sobre algumas medidas que foram tomadas no Congresso, como é que isso atrapalha. De certa forma, nós acreditamos que devemos trabalhar de uma forma serena, persistente, pensar no Brasil para hoje, amanhã, no médio prazo e no longo prazo. Nós temos hoje uma economia que precisa recuperar, mas isso não pode levar a gente a erros do passado. Algumas dessas medidas me parecem medidas que possam levar embutidas nelas alguma angústia que a gente deveria tentar focar nas medidas positivas, nas medidas estruturais, nas medidas que vão levar ao crescimento sustentado no Brasil. A questão do mandato
do Banco Central duplo. De fato, eu tenho falado nos últimos tempos que o Banco Central tem um mandato de inflação, mas que, como qualquer Banco Central com regime de meta de inflação, é sensível à atividade econômica. Se a atividade econômica está mais forte, está mais fraca, afeta nossas projeções. E uma atividade mais fraca ou mais forte também afeta o custo dessa inflação. Isso existe para todos os bancos centrais do mundo. E, na verdade, o regime de meta de inflação funciona assim. Muito se fala no mandato duplo do Banco Central Americano, o Fed, mas ele está cada vez atuando mais como se fosse um regime de meta de inflação. Ele está falando da meta de inflação, está dizendo quando que vai chegar na meta de inflação. Ele está colocando tudo isso. Então, na verdade, o mandato duplo ele já faz parte dos regimes de meta de inflação. Acho que eu respondi as três. Otávio. Você é Otávio Damaso, grande diretor, responsável por várias dessas medidas. Podem perguntar. Então tá, bom dia. Como o presidente Lula falou, acho que um dos objetivos de várias dessas medidas é reforçar a questão das garantias e, como ele também mencionou, a gente já observou em vários momentos quando essas garantias são reforçadas, o crédito melhora em termos de volume, melhora em termos de prazo, melhora em termos de taxa. A questão da garantia, da duplicata eletrônica, ela está dentro de um projeto até um pouco mais amplo, de a gente reconhecer alguns outros instrumentos que estão fora do sistema financeiro como ativo financeiro e, com isso, poder registrar eles em algumas entidades de registro. E qual é a importância desse aspecto? Primeiro, a visibilidade e a segurança que as instituições financeiras vão ter ao passar a registrar esses instrumentos em uma entidade de registro regulamentada e supervisionada pelo Banco Central e algumas delas também pela Comissão de Valores Imobiliários, da garantia que ela vai ter da existência e de quem está detendo ou não aquela garantia no âmbito do sistema financeiro. Inclusive, dado a velocidade de transação com a duplicata, que você consiga fazer essas trocas dentro dessas entidades de registro e, com isso, agilizar o processo. Então, a ideia principal é isso, classificar não só a duplicata como outros instrumentos que estão fora do sistema financeiro como um ativo financeiro. Isso provavelmente vai ser feito depois por uma regulamentação do Conselho Monetário Nacional, e as instituições financeiras vão passar a ter muito mais visibilidade dessa duplicata, desses instrumentos, e com isso aumentar a segurança nessas transações financeiras. Obrigado, Otávio. Agora vamos para o penúltimo bloco de perguntas. Eu tenho aqui a Gabriele da Band, a Marcela da Reuters, o Paulo Trevisani do Wall Street Journal. Penúltimo. Eu tenho. Bom dia, presidente. Gabriele da Band. Bom dia. Estou te vendo aqui. Eu queria saber do senhor, assim, um dos objetivos apresentados é a questão do crédito mais barato, ofertar um crédito mais barato. E para isso é necessário também a redução da taxa de juros. Por que o Banco Central ainda resiste na redução da Selic, sendo que a inflação já está a 3% há 3 meses? A inflação está 3%. O próximo é o Paulo Trevisani. Paulo Trevisani, do Wall Street Journal e da agência Dow Jones. Bom dia. Eu gostaria de entender um pouco melhor, presidente, se possível, quais dessas várias medidas ou ações que o senhor listou podem ser esperadas rapidamente no próximo semestre ou coisa assim. O que pode ser feito mais rapidamente, o que é mais para o longo prazo. Inclusive, se possível, destacar quando que dá para se esperar que o custo do crédito no Brasil comece a refletir mais a política monetária. E também sobre as medidas para redução do spread bancário, isso já... O Brasil tem um histórico de ações do governo para tentar reduzir spread bancário, ou tentar reduzir o custo do crédito, que normalmente, muitas vezes saíram pela culatra as ações. Eu queria saber o que agora o senhor tem em mente que possa funcionar de maneira mais sustentável, além, é claro, das medidas que o senhor disse aqui, mas aquelas que estão sendo discutidas com o Febraban e outros
atores. Marcela. Oi, presidente, Marcela da Reuters. Eu tenho uma dúvida sobre a questão do cartão de crédito. Eu sei que o senhor colocou que isso vai ser anunciado um pouco mais para frente, mas na coletiva do ministro Meirelles, ele deu a entender que a redução do custo de crédito, nesse caso, se daria ou pela diminuição do prazo para os lojistas, ou pela questão da diminuição da taxa efetivamente cobrada. E aqui, na sua fala, eu entendi que o senhor pontuou que as duas coisas irão acontecer. O que o BC está efetivamente estudando? E uma segunda questão sobre uma mensagem que o senhor e outros diretores já passaram recentemente, de que só a política monetária não seria suficiente para garantir um crescimento sustentável. Eu queria saber se, com isso, o senhor quer indicar que não é possível a gente esperar que apenas a redução da Selic no ano que vem vá ser a principal causa da retomada, mais coisas têm que vir pela frente. Que coisas? Obrigada. Acho que são 3, eu acertei na conta. Temos aqui a pergunta sobre do Trevisan, sobre a questão de que é... Eu não esqueci de você não, Gabriela, vou voltar, tá? Mas a questão do que é mais rapidamente, o que não é. Eu fui, na medida que eu fui falando, eu fui dizendo as questões, as ações que vão ser feitas ao longo de 2017. Eu diria que uma boa parte do que eu apresentei é 2017. Algumas são imediatas, vai ter medida provisória, por exemplo, aquelas do cartão de crédito, a diferenciação de preço, vai ter uma medida provisória agora, aqui, entendeu? Nós vamos ter leis que vão ser mandadas imediatamente. A gente falou da simplificação do compulsório que a gente vai fazer ao longo de 2017. A gente falou da lei de resolução que vai ser discutida primeiro semestre de 2017. Então, relacionamento com o Tesouro, já estamos discutindo, aqui vamos apresentar os detalhes no primeiro trimestre ou, no máximo, primeiro semestre de 2017. Então, a maioria que são mais longos. Por exemplo, essas medidas que nós vamos discutir adicionais vão levar 17, 18, mais adiante, aquelas adicionais que têm a ver com essas questões dos PER que foi comentado, que já foi tentado no passado. Algumas vezes foi tentado no passado e algumas ajudaram, de fato. Quando se instituiu o consignado, ajudou. Quando se conseguiu botar garantia, ajudou. Mesmo a lei de falência também ajudou, com toda a necessidade da gente atualizar sempre. Então, teve esforço e teve contribuição. O que a gente está observando agora? A gente está num período que é um período de mais risco de uma forma geral. Isso fez algumas taxas subirem. Está no momento de a gente colocar um novo esforço, mas não é um esforço conjuntural, é um esforço estrutural. Então, eu acredito que, assim como no passado deu certo alguns pedaços e fez, acho que a gente vai conseguir dessa vez também trabalhar para a redução do custo de crédito. A quanto que ele vai cair? Eu acho que ele vai cair continuamente ano que vem, depois mais ainda, 2018, vai ser uma queda contínua. A pergunta da Marcela sobre cartão de crédito, que foi anunciado ou uma coisa ou outra, eu acho que continua valendo a mesma coisa, tá? Eu não modifiquei nada daquilo, tá? O que foi anunciado continua valendo e ele vai ser complementado apenas com mais detalhes lá na frente. Continua valendo. E aí vem a pergunta sobre a questão se a política monetária é o único instrumento, agora falando de curto prazo, de recuperação, e o que a gente tem dito que não é. A política monetária ela ajuda, mas precisa de aprovar as reformas fiscais. As medidas microeconômicas que foram anunciadas e as nossas ações aqui vão ajudar a aumentar a produtividade, que também são importantes. Os investimentos em infraestrutura, as concessões, isso tudo é fundamental para o crescimento. Então, olha o que eu falei das reformas fiscais, estamos falando da Previdência agora. Falamos das outras reformas, falamos das medidas microeconômicas das nossas ações, falamos dos investimentos de infraestrutura, das concessões, tudo isso. E também falamos da política monetária, e que tem a ver com o fato da gente ter conseguido, nos últimos tempos, ancorar as expectativas. A expectativa hoje, mais para frente, 2018, 2019, está em 4,5%, e isso permite uma flexibilização monetária.
A Gabriela perguntou por que a gente não reduz. Na verdade, a gente já está reduzindo, a gente reduziu nas vezes passadas. Há um desejo da sociedade que isso seja acelerado. A gente sinalizou essa possibilidade para frente da aceleração, porque a inflação está caindo. Infelizmente, não está caindo para 3% ao ano. Estamos na nossa meta de 4,5%, olhando lá para 2018. Para 2017, a projeção de inflação dos analistas está em 4,9%, ou seja, está mais perto de 5%. Mas isso já permite para a gente essa aceleração, que vai ajudar, junto com as outras medidas, reformas fiscais, outras reformas, agenda microeconômica, infraestrutura, concessões, junto com tudo, recuperar a economia. Bem, agora para o último bloco, o Alexandre Martelo, Adriana Fernandes e o Alex Ribeiro, por favor. De novo? Não tem dupla, cada uma. Bom dia, diretor. Alexandre Martelo, do Portal G1, tudo bem com o senhor? Eu anunciei aqui os anúncios do senhor, né, acompanhei aqui. Estava esperando alguma medida mais efetiva para tentar ver uma redução de crédito aqui no Brasil, mas não consegui encontrar. Eu queria saber quando é que a gente vai ter taxas de juros mais normais para o consumidor aqui no Brasil, mais justas. Temos aqui spread no cartão de crédito, mais de 400 pontos base. Eu não sei como isso se justifica, entendeu? Isso é injustificável. No cheque especial, mais de 300 pontos base. É um absurdo isso. Isso no resto do mundo não existe. Eu queria saber se em algum momento no Brasil vamos ter taxas de juros ao consumidor mais normais e quando isso vai chegar. Obrigado. E em vez do Alex, o Lucas do Valor, então. Deixa o Alex, vai lá. Deixa o Alex, vai. Vou fazer uma colher de chá para ele, vai fazer 2 perguntas. Já que você já tinha falado. Valor? Na verdade, é uma questão aqui, eu fiquei confuso. O senhor falou que alguma coisa sobre LCI, LCA, sobre retirar incentivo tributário. Eu queria entender se a letra imobiliária garantida vai substituir, tirar algum tipo, ou se vai se estender esse prazo, que hoje é de 90 dias, para essa aplicação. O senhor falou também que a ideia é fazer uma unificação das alíquotas dos depósitos compulsórios, mas o senhor falou também que não ia reduzir nem diminuir o compulsório. Aí eu não sei se eu entendi direito, porque hoje tem alíquota de 45 no depósito à vista, e tem de 25 no depósito a prazo, e para unificar uma tem que aumentar, outra diminuir. Não sei se vai ter uma mexida aí nesse sentido. Sobre o sistema de resolução, eu queria entender se o senhor se referiu, nesse caso, naquele modelo de bail-in e bail-out, se é aquela proposta que já vinha sendo apresentada pelo Banco Central, que o senhor está dando continuidade. E, finalmente, eu queria checar se, dentro do pacote para a redução do spread bancário, tem alguma medida na área de competição. E aí eu pergunto se existe algum interesse, se o Banco Central está trabalhando com o resto do governo para utilizar os bancos públicos para forçar uma queda de spreads, né? Hoje saiu uma reportagem num jornal sobre isso. Eu queria ver se isso está contemplado no pacote para reduzir o spread. A Adriana Fernandes, e foi feito o pedido aqui, a Maeli Prado, para terminar, da Folha. Eu gostaria que o senhor pudesse voltar à questão do cartão de crédito. Esse setor da economia é um setor com bastante pressão junto ao governo. Quem acompanha aqui a regulação em Brasília já há anos, eu acompanho, é um setor que tem forte influência. Eu queria saber se há risco de um recuo nessa medida anunciada. O senhor não deixou claro isso aqui. As administradoras deixaram claro que com essa medida do prazo, eles aumentam ainda mais a taxa. Então, eu gostaria que o senhor pudesse dizer se haverá recuo, porque as suas declarações não foram tão assertivas em relação à medida que foi anunciada pelo presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Tá, se for um 3 aí, eu vou... Maeli, a última pergunta com a Maeli. Oi, eu gostaria... lembrar de tudo.
Eu gostaria de saber qual que é a avaliação do senhor sobre a possibilidade de os bancos públicos, a gente está aqui falando de barateamento de crédito, a possibilidade de os bancos públicos puxarem o processo de barateamento, como já ocorreu no passado, e se é possível fazer isso de uma forma menos complicada que foi no passado, vamos dizer, menos intervencionista do que foi no passado. Se é possível fazer isso de forma mais sutil, vamos dizer assim. Posso responder? Bom. Eu vou ver se eu consigo lembrar de tudo, mas vou começar com a última pergunta dos bancos públicos. Nós não vamos cometer os mesmos erros do passado. A ideia não é usar os bancos públicos, eles têm que ter seus riscos bem controlados. Agora, eles vão participar, os bancos públicos, junto com os bancos privados, numa solução conjunta, nessa ideia de oferecer ações que a gente, em conjunto, vai poder reduzir o custo de crédito ao longo do tempo de forma sustentada. Então, a pergunta foi bem colocada, se a gente vai repetir práticas passadas, a resposta claramente é não. Não vamos repetir práticas passadas. Nós temos que trabalhar em conjunto com todo o sistema, bancos públicos, bancos privados, bancos grandes, bancos pequenos, bancos médios, outras instituições financeiras, todas elas para contribuir em medidas para reduzir o custo de crédito ao longo do tempo. Houve uma pergunta, acho que foi a primeira pergunta desse bloco, sobre a questão da gente reduzir, quando que vem, acho que mostra um pouco dessa angústia que a gente quer voltar a crescer, a gente quer voltar a ver os juros menores, nós também queremos ver a redução dos juros, tanto dos juros básicos quanto dos juros bancários, todos nós estamos imbuídos desse objetivo. Agora, a diferença é como chegar lá. Nós queremos chegar de uma forma sustentada, de forma a permitir que o crédito permaneça no Brasil, que o crédito cresça. Nós temos um sistema que tem crédito livre, crédito direcionado. Nós temos que trabalhar com toda essa realidade para a gente poder não só reduzir o crédito, mas reduzir o crédito de forma sustentada. Ela tem que ir caindo ao longo do tempo, mas ela tem que cair para não voltar. Então, eu peço para a gente ter serenidade, persistência nos objetivos. Essas medidas que a gente anunciou e mais medidas que a gente vai trabalhar vão ser medidas para levar a isso. Algumas perguntas aqui do Alex. LC e LCA não tem mudança nenhuma. Não são questões agora tributárias, eu não entrei nessa questão, então não muda nada em relação a isso, tá? Pelo menos não foi a minha intenção, nem a letra garantida vai substituir isso. Então, se você entender alguma coisa disso, não é o caso, tá? A questão da unificação de alíquotas, óbvio, vamos ter que pensar. Eu ia dar um susto aqui no meu diretor Reinaldo sobre unificação de alíquotas, mas eu vou deixar isso mais para frente, tá? Porque a gente é uma medida ao longo de 2017 vai ser pensada com seu cuidado, tá? Mas é isso. E também a questão da resolução também são medidas que a gente vai detalhar ao longo do tempo. Aqui eu ia dar um susto no diretor Sidney, mas eu prefiro passar esses detalhes ao longo do tempo. A pergunta da Adriana Fernandes, dizendo que a gente não foi muito assertivo sobre as medidas que vão ser complementadas, eu não fui mesmo porque eu não estou apresentando essas medidas aqui. Não, eu só queria saber se o ministro da Fazenda deu dois caminhos. Vai ficar um ou outro. Eu queria saber se haverá recuo nesses dois caminhos. Não, vai continuar do jeito que foi anunciado. A opção vai ser escolhida ainda. E vai ser anunciada. E não haverá um recuo nessa estratégia. Não. Vai ficar do jeito que foi anunciado, não há recuo nenhum. A única coisa é que há uma opção de quem anunciou complementar. Só isso. Que mais? Acho que é isso, acho que respondi tudo. Ok, então eu agradeço a todos. A gente vai colocar agora, já está no hot site, já está no site, quer dizer, ou seja, quem quiser pegar os detalhes da apresentação já está no nosso site, ok? Muito obrigado. Muito obrigado a todos e um bom dia, boa tarde, tá?